Graça e paz. É um motivo de alegria estarmos aqui, nos encontramos por esse meio de comunicação. Ainda enfrentamos a crise do coronavírus, ainda a gente enfrenta essas dificuldades e por isso impossibilitados de cultuar a Deus dentro do nosso salão, impossibilitados de nos abraçar por este momento, mas acreditamos que logo essa situação passará e logo vamos poder nos encontrar, louvar a Deus juntos, glorificar a Deus. E a gente está experimentando essa forma de culto, essa forma de fazer o culto através do virtual. E espero que a palavra fale ao teu coração, espero que essa mensagem chegue até você de uma forma em que seu coração possa ser contagiado, de alguma forma que seu coração possa se alegrar. A Larissa preparou um cântico para louvar a Deus juntamente conosco neste momento de confinamento. Preste atenção nessa letra. O cântico do Kleber Lucas, No Olho do Furacão. Oi, gente, o Jorge me pediu para gravar uma música, então eu escolhi uma música que eu acho que é interessante para esse momento que a gente está vivendo. E é isso. Espero que vocês estejam se cuidando, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que são as pessoas que entendem do assunto, para que quando tudo isso passar a gente possa se reunir, todo mundo feliz e saudável, tá bom? Eu agradeço, não compreendo, mas eu te conheço e isso já me basta pra descansar. Eu te adorarei, mesmo com medo. Pois essa dor que sinto tem hora marcada pra acabar. A paz que tenho em ti excede a razão. Por isso eu louvarei, mesmo no olho desse furacão. Eu não preciso, Pai, de provas de amor. Eu te conheço e isso me basta. Mas olha pra mim, pra tudo que sou. Todos os dias meus hoje te dou. Mas olha pra mim, pra tudo que sou. Todos os dias meus hoje te dou. Não preciso de provas de amor. Eu te conheço, isso me basta. Belo cântico que a Larissa entoou, que fala aos nossos corações, que mexe conosco. Espero que Deus tenha falado ao teu coração da mesma forma que falou com o meu. Nós vivemos um momento de muita tensão no Brasil, um momento de muita dificuldade, não só por conta do vírus, mas por muitos fatores até que já existiam no nosso país, fatores que ainda existem no Brasil desde muito tempo, a insanidade política e tantas outras dificuldades que enfrentamos. Pensei no tema para conversarmos por esse sistema, por este meio, e pensei no tema Sementes para o Amanhã. Jesus, quando viveu nesta terra, ele também viveu um momento muito conturbado, um momento de muita turbulência. Jesus também passou por situações adversas e por dificuldades, e no entanto ele nos encanta pela sua simplicidade. Ele viveu um período de tensões partidárias. De um lado havia os zelotes, um grupo que não aceitava o domínio de Roma sobre Israel, pois entendia que Israel era a terra sagrada. Entendia que Israel era a terra prometida por Deus.
E por conta deste motivo eles se revoltavam contra o Império Romano, lutavam, enfrentavam. Eles não compactuavam com o poder romano. Eles não poderiam aceitar este poder. De um outro lado também havia os publicanos. Os publicanos já compactuavam com o poder de Roma. Eles aceitavam o poder de Roma de forma natural, ao ponto tal de cobrarem impostos, de alguma forma ajudarem a estabelecer ali em Israel o domínio romano. Para uma outra ala política, eles eram traidores da nação, traidores de Israel, traidores de Jerusalém, pois compactuavam com o Império Romano. No contexto de Jesus também tinha príncipes loucos regendo Israel, regendo parte daquela região como Herodes. Havia a classe sacerdotal que se alimentava do povo, de um povo que sofria por falta de pão. Havia também os fariseus, um grupo religioso radical que semeava no coração do povo um medo causado pelo fanatismo religioso. Quando a gente olha esses personagens, quando a gente olha diversos personagens do contexto de Jesus, muito parecido com o tempo em que vivemos, muito parecido com aquilo que vivemos politicamente no Brasil. Jesus ele nos encanta pela simplicidade, em meio ao caos em que ele vivia, em meio à raiva, em meio à cultura de guerra e do ódio que era aquele período em Israel. Jesus nos encanta falando do amor, falando de coisas simples. E a mensagem central de Jesus era o reino de Deus. Em Marcos capítulo 4, versículo 30 ao 32, novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Vamos agradecer a Deus por este texto. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor possa nos encher de sabedoria neste momento. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra e nos ensinar como devemos nos portar neste mundo difícil em que vivemos, nesse período de turbulência em que passamos. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus ele fala sobre o reino. Com que vamos comparar o reino? Com que vamos assemelhar o reino? E Jesus então diz a um grão de mostarda. E eu queria tentar daí pensar algumas coisas sobre este reino. E talvez a primeira coisa que eu aprendo com isso é que o reino de Deus, a determinado momento, parece insignificante, porque uma semente é insignificante. Quando olhamos para uma pequena semente solitária, sozinha, se pegarmos uma pequena semente sem saber o que aquela semente irá produzir, sem saber do que é aquela semente, a gente pode torná-la como desprezível, como insignificante, uma pequenina semente que pode ser muito facilmente levada pelo vento. Uma pequenina semente insignificante. Como elucidamos, o contexto que Jesus vive é perturbador. Crises políticas, a miséria se alastra, um povo que sofre por doenças, por miséria, por falta de alimento. Um povo que é escravizado por Roma, que tira deles não só o alimento, o pão, a roupa, a dignidade e também, muitas vezes, a esperança. É em meio a esse caos perturbador que Jesus surge com uma mensagem de esperança para o judeu, a mensagem de amor, que se baseava no amor. Os judeus eles criavam uma expectativa de que o Messias assumiria o poder e os libertaria dos seus inimigos, derrotaria todos os seus inimigos. E Jesus veio com uma mensagem de amar, de oferecer a outra face ao inimigo, totalmente diferente daquele esperado e pelos judeus do período. Um discurso insignificante, homem de dores, vai dizer o profeta. O profeta também vai dizer que as pessoas não viam nele beleza nem formosura. Insignificante. Quem poderia sonhar que o homem de Nazaré poderia se tornar a esperança para homens e mulheres de todos os tempos? Quem poderia imaginar que o homem de Nazaré poderia ser o salvador da humanidade? Como uma semente portadora da vida. José Mauro de Vasconcelos escreveu um livro, Rosinha, a Minha Canoa, em que ele descreve sobre a semente até ela se tornar árvore. E a semente no solo, coberta pela terra, esquecida pelos homens. Quando o calor é muito forte, a terra esquenta, aquela semente acha que vai morrer e de repente ela começa a sentir o calor apodrecendo a sua pele. De repente vem a chuva que a sufoca e por um momento, quando ela acha que tudo está perdido, dela surge a vida.
Apesar do homem de Nazaré parecer insignificante para Herodes, Pilatos e tantos outros que governavam aquele período, era nele que estava a vida verdadeira, era nele que estava a esperança verdadeira. A esperança nascida de uma virgem, como uma semente cresce e torna-se uma árvore acolhedora. O reino cresce e torna-se um lugar onde podemos nos abrigar, onde podemos nos refugiar. A semente morre, rompe o solo, o seu broto rompe a terra em busca do sol. Aí surge algo diferente, um pequeno broto que cresce e vai subindo e vai ganhando corpo e vai engrossando o seu caule, o seu tronco, e vai surgindo folhas viçosas, galhos, e faz sombra para aquele que quer se abrigar. Penso que Jesus não estava falando apenas do reino, mas estava falando dele. O reino de Deus é semelhante a uma semente. O reino de Deus cresce e é a sombra onde podemos nos refugiar. Refugiar o nosso corpo cansado. O reino de Deus cresce e as pessoas podem se abrigar, se refugiar, se esconder. Rubem Alves diz que quem planta uma árvore planta um sonho. Penso que quando Jesus contou essa parábola, ele também está nos incentivando a semear este reino, a plantar este reino. A gente vive um momento de instabilidade, de dificuldade, mas somos convidados por Jesus a fazer algo neste mundo, talvez aos olhos das pessoas insignificante. Somos chamados para plantar este reino que parece aos olhos das pessoas insignificante. O que uma igreja pequena como a Igreja de Sal de Pirapora poderia fazer para este mundo? Plantar sementes. O que você poderia fazer diante do caos do coronavírus, diante a crise que o Brasil enfrenta, diante das dificuldades que sobrevêm sobre o nosso povo? Você pode plantar as sementes do amor. Você pode plantar sementes que mudarão a vida de muitas pessoas. Sementes que parecem insignificantes, mas que se tornarão uma árvore e darão os seus frutos no futuro. Quem planta uma árvore, planta um sonho. Há pessoas que plantam uma árvore para seus filhos e netos desfrutarem. É assim o reino de Deus. Fazemos nossa parte hoje para mudar o mundo de amanhã. Levaremos esperança, levaremos amor,